visão sistêmica no direito de propriedade. A gente chega a fazer a atividade especificamente em alguns escritórios, mas no caso concreto. No livro, a gente traz um pensar sobre a propriedade. Porque quando a gente fala de direito de propriedade, vem logo o quê? Escritura, registro, documento. Quando a gente fala a visão sistêmica, a gente traz a relação da pessoa com o bem. Você realmente quer vender ou você está sendo obrigado a vender? Você realmente quer comprar aquela casa ou você está sendo obrigada? Qual é a história daquela casa? É uma briga de família que cada um quer, o outro não quer? Então, a gente traz esse olhar para o bem. Qual foi a origem dele? Como ele está chegando até você? O preço foi justo? Porque se o preço não for justo, já vai existir um desequilíbrio. Porque você está comprando o outro e o outro está com a intenção de que foi enganado. Então, são aqueles contratos que a gente compra, mas parece que nunca conclui. Vocês estavam falando aqui do exemplo de um que está há 2 anos. Quando chega para concluir, dá uma confusão e volta. Então, o que tem envolvido aí? Será que todas as partes que estão no processo estão querendo a mesma coisa? Alguém acha que o outro está ganhando mais do que eu? Alguém está apegado à casa, ao apartamento, porque aquilo simboliza a lembrança do meu pai, a lembrança da minha mãe? Então, a gente traz esses questionamentos que nós não fazemos, mas que a gente sente. Porque tem lugar que você entra e você se sente bem. Tem lugar que você entra e é uma coisa esquisita que a gente não sabe explicar o que é. Pode saber que tem, na linguagem da constelação, um emaranhado, não é isso? Então, é um emaranhado. Aí a gente traz essa reflexão. Mas para falar especificamente de direito, a nossa doutora, porque eu não sou advogada, então eu só faço aquele olhar meio enviesado. Então a gente trabalha na área do direito todas as formas de aquisição de propriedade existente no Código Civil. A gente faz até mais profundamente o direito de laje que surgiu, que foi criado agora em 2017 e está sendo muito pouco ainda estudado, falado. A gente fala superficialmente na área de direito, porque a nossa intenção é que todos tenham o conhecimento do direito imobiliário. Qualquer um, mesmo aquele que não fez o curso de direito, que eu gostaria que a Carmen falasse, porque nesse livro a gente fala das 3 leis do amor de Bert Helling, que tem que estar em todos os movimentos de nossa vida. Mas tem um exemplo bem legal para a gente entender mais o que seria esse sentimento. Vamos para o direito de laje, que é altamente complicado. Então, embaixo mora pai e mãe, o filho casou, ele dá a parte de cima. Ok. Aí o filho resolve vender. Como é que vai ser a recepção do comprador da parte de cima? Aí começa, pai, eu dei para você. Então você não deu, porque quem deu, deu, ponto final. Então aí você já se perde num sentimento de negociação. Eu não dei, eu dei porque era para o meu filho. Mas o meu filho vendeu. Aí a outra parte, quando entra, ela não consegue se apropriar nem pertencer ao espaço que ela comprou. Porque a parte de baixo vai começar a fazer o famoso inferninho. E como você não pode separar a casa no meio? Então você vai ter que ver com esse conflito e que começa numa briga, fecha o portão, faz isso. E você não consegue entender que o conflito não é com o portão ou o cadeado, e sim com o fato anterior, que foi um dar e receber não feito na plenitude, porque se eu digo isso é seu, faça dele o que quiser. Eu dei, mas se eu dei e fico olhando, ou seja, fico monitorando o que vai fazer, eu não dei. E nem tampouco ela conseguiu receber. Então aí a gente fere a lei sistêmica do dar e receber. Mas digamos que ela tenha recebido e vendeu. O próximo não vai conseguir pertencer. Essa casa vai ser um inferno tão grande com a família que está embaixo, porque já não é mais pertencente ao mesmo núcleo familiar,
que vai ficar vende, vende, vai ser uma rotatividade absurda nessa casa, quando na verdade foi um ato do dar e receber não concluído. Quem recebeu também não consegue usar direito o dinheiro. Exatamente, vai ser um dinheiro que não se torna próspero, porque não é um dinheiro justo. Eu estou vendendo algo que eu não recebi na plenitude, não me apropriei, não pertence a mim. Eu vendo e logo em seguida eu não tenho mais dinheiro para nada. Dinheiro é diferente de prosperidade. Então o dinheiro começa muito a ser como uma monetização do meu sentimento. Então a gente faz muita atividade com dinheiro para entender como é que está o teu sentimento, quanto você está monetizando o teu sentimento. Porque isso é bem diferente de prosperidade. Então a gente traz essas reflexões. Porque até no contrato de aluguel, não sei se vocês já viram, que tem lugar que troca de inquilino a cada 3, 4 meses. Para e olha sistemicamente onde está o nó. Pode saber que não é no contrato, isso eu tenho certeza, não é no contrato. É um sentimento que está sendo confusão ali. Então é essa reflexão que a gente traz, que é para questionar mesmo e dizer de onde tiraram isso, dos sentimentos das pessoas. Porque isso é experiência. Eu faço despejo, reintegração de posse, então eu sei exatamente como é lá na hora e o que as pessoas estão mostrando. Elas não estão nem brigando pelo terreno, é por um sentimento e a culpa é de um terceiro. Imagine reintegração de posse. Porque eles querem ficar num terreno que não é deles, mas porque o governo tem a obrigação de me dar. Então, olha aí a confusão que nós já levamos. Aí sai na mídia que a gente fez a reintegração de posse, que a gente botou na rua as mulheres com as crianças no colo. Tudo isso é verdade. Mas onde está o direito de quem suou para comprar aquele terreno? Entendeu como a gente age muito mais pelo emocional e não analisa de forma mais ampla? Então, é um convite a esse questionamento amplo. Então, a gente não questiona a lei, né? Lei é para ser cumprida. A gente questiona as nossas reações e a nossa relação com a pessoa que está litigando. E nesse livro ela traz uma quarta lei. Ah, é verdade, para você que é consteladora, né? A gente fala das 3 leis sistêmicas, segundo o criador da constelação, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Só que nesse grande universo, eu comecei a perceber que as 3 tinham que andar sempre juntas e que tem sempre o outro envolvido. Então, que a aplicação da lei não está só restrita a isso, mas está em respeitar que as leis que eu quero cumprir em mim, o outro também quer. E o outro também quer. Então, existe a necessidade do respeito às percepções de todos e à história de cada um. Aí eu estou agora com esse movimento do respeito, que é muito maior do que apenas dizer, não, vamos olhar isso conforme o pertencimento, dar e receber e a hierarquia. Sim, mas eu tenho que respeitar o olhar do outro. Será que ele está pronto para ver a mesma coisa que eu? Certamente ainda não, porque os tempos são diferentes. Então, esse respeitar o tempo também é necessário. Então, a gente vem também trazendo essa quarta lei aí no livro.